Pois é, querido, nós vamos trazer mais um vídeo aqui, talvez até um pouco polêmico, por aquilo que eu vou dizer, né. A pergunta é: pode morar junto, ou seja, sem casar, e pode fazer o sexo, né, se é que você me entende, no namoro? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que é pecado o casal morar junto, né? E você acha que é pecado o sexo no namoro? Deixa aqui embaixo a sua opinião, eu quero saber o que você pensa sobre isso, tá bom? Independente daquilo que eu vou dizer aqui, eu quero saber a sua opinião, tá certo? Meus queridos, nós vamos trazer essa palavra aqui, mas se você não é inscrito aqui no nosso canal é um canal que está começando agora, se inscreva aqui no nosso canal, acione aí as notificações, o sininho, tá bom? Quer me fazer perguntas? Vai lá no meu Instagram também, Pastor Daniel Fernandes, lá você me faz perguntas, eu respondo suas perguntas lá e talvez eu até coloco elas aqui também no nosso canal, aqui no YouTube, tá bom, querido? Vamos responder sobre isso. Morar junto é pecado? O sexo no casamento, fora do casamento, é pecado? Vamos ler aqui o que está escrito na palavra de Deus, tá bom? Vamos ver aqui o que está escrito na palavra de Deus. Primeiro nós vamos falar se sexo no fora do casamento é pecado ou não, tá bom? Vamos lá. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19, diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Gálatas 5, 19. Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Você vê que esses quatro aqui, adultério, fornicação, impureza e lascívia, é relacionado à carne mesmo, né? A porneia, prostituição, essas coisas assim. A sexo, né? Vamos dizer. E ele está falando aqui, depois de adultério, está falando fornicação. O que é a fornicação? A fornicação, ele é o sexo sem compromisso. Ou seja, é o sexo fora do casamento, né? Porque para ter compromisso você precisa casar com a pessoa, né? Então, assim, o sexo fora do casamento ele é considerado fornicação, é pecado. Então, a pessoa no namoro ela não deve praticar esse tipo de coisa porque ela está em pecado. Eu acho que no namoro, eu acho que fica até um pouco mais claro para todo mundo entender isso daí. O problema é quando a pessoa mora junto. Por quê? Porque o morar junto, quando você pega é, as leis antes de 1900, aqui no nosso país, por exemplo, 1800 e alguma coisa, não tinha casamento no civil, tá, gente? Como que as pessoas se relacionavam? Como que as pessoas casavam? Morando junto. Ou seja, antes de 1900, né, quando não tinha cartório, essas coisas, as pessoas simplesmente moravam junto. Não tinha casamento no cartório, certo? Não tinha casamento. Ou seja, então não era pecado morar junto. Para você ter uma ideia, lá em Israel, até os dias de hoje, não existe casamento civil. Não existe. Existe uma celebração? Existe. Existe uma celebração religiosa. Mas no papel, ou seja, civil, não existe até hoje lá em Israel. Né? Então aí é que pega. O problema, querido, é que tem lei aqui no nosso país. O nosso país tem leis. Né? Quando você se junta, obviamente, existe um compromisso, porque a fornicação é o quê? É o sexo, né? Sem compromisso. Quando você vai morar junto com a pessoa, existe um compromisso. Você está morando junto com ela. Você está junto com ela. Só que aqui no nosso país nós temos uma lei. E a lei está dizendo que nós temos que casar, que a gente tem que casar. E se nós somos cristãos, nós devemos estar também debaixo das leis dos homens. Nós devemos obedecer às leis dos homens. Então, o cristão, ele precisa casar. Ah, pastor Daniel, mas pelo que o senhor falou aí, existe um compromisso, existe aquela questão também que se a pessoa já está junto já há algum tempo, o próprio Estado já reconhece como casamento, né? Isso é bem verdade, eu concordo com você. Isso é bem verdade. O problema é que nós somos cristãos e nós precisamos dar exemplo. Se é que eu posso dizer que isso é um problema, né? Nós precisamos dar exemplo.
E isso gera um escândalo na igreja. Você imagina, você não é casado, você só mora junto com a pessoa, e aí tá lá os irmãozinhos lá mais antigos, vendo que você só juntou os trapos de pano e você não é casado. Para eles é pecado. Você vai escandalizar. E a Bíblia diz que o escândalo também é pecado. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que se você vê um irmãozinho fraco na fé, não faça só para não escandalizar o irmãozinho que é fraco na fé. Entende? Então faça direito. O cristão, ele tem que fazer as coisas direito, porque ele representa Jesus aqui na terra. Por que os cristãos foram chamados de cristãos lá em Antioquia pela primeira vez? Porque eles andavam, falavam, se vestiam, era como Jesus, se comportavam como Jesus, ou seja, eles faziam da forma correta. Lembra que Jesus ele pagou imposto para César? Não porque ele precisava pagar imposto, porque ele é dono de tudo, mas ele pagou para dar exemplo. Lembra que Jesus ele foi batizado aqui na terra? Ele não tinha pecado, mas ele batizou para dar exemplo. Ou seja, Jesus ele fazia não por necessidade, mas ele fazia porque tinha que dar exemplo. Tinha que dar exemplo. Então nós temos que dar exemplo. Particularmente, eu vejo, às vezes as pessoas entram na igreja, às vezes está lá 20 anos de casado, tem família, já tem uma família estabelecida. Às vezes a pessoa já é até avô. E as pessoas tem e, assim, às vezes né, aí a mulher ela quer casar, o marido não quer, porque ele já fala, gente, eu já estou morando com ela há 20 anos, deu certo, o cara é ignorante mesmo, deu certo a vida toda, eu não vou casar não, e não sei o quê. Aí o pastor não casa a mulher, o pastor não casa. É ela que não quer casar? Não, quem não quer casar é o ignorante do marido dela. Só que o que a Bíblia diz? O cara ele trata ela bem, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é tudo isso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, se o descrente não quer se apartar de você, não se aparta dele. Mas se ele quiser ir embora, deixe ele ir. O cara é um descrente, né? Mas ele é um bom marido, ele é um bom pai. Para que a pessoa vai separar dele? Não, não separa dele não. E a mulher crente de verdade, ela quer casar, ela quer dar o exemplo. O cara que não quer, eu não vou batizar ela, eu vou batizar ela sim. Eu vou lá tentar falar com ele, eu vou tentar os outros meios, óbvio. Eu vou lá falar com ele, vou falar que agora a esposa dele é cristã, que ela vê a necessidade de se batizar e para tomar a Santa Ceia, aquela coisa toda. Mas se o cara não quer e eu estou vendo que ela quer, por que eu não vou batizar a mulher? Porque tem igrejas que não batizam pessoas que não são casadas. Isso eu falo dessa forma, tá, gente? Tem pessoas que não batizam. Agora, suponhamos que, lembra do exemplo que eu falei que você tem que dar? Suponhamos que você já é cristão, você já é crente, batizado, está na igreja, aí do nada você inventa de se unir com uma pessoa sem casar. Aí você está em pecado. Porque cai naquela questão de que você já conhece a palavra. Primeira coisa, você já conhece a palavra. Você sabe que você tem que dar exemplo. E segundo, você sabe que você vai escandalizar. Você sabe. Você já está fazendo isso já com a consciência que é errado isso daí. Que você tem que casar, que você tem que dar o exemplo. Aí é pecado. Aí sim, eu acredito que é pecado. Tá? Porque a pessoa está ela está fazendo com a de consciência limpa. Ela sabe que ela está errada. Entendeu? Mas nesses casos que a pessoa vem para a igreja, ela não era cristã, ela vem amigada, já está morando há tantos anos, já tem família, filhos, às vezes até neto, como é que eu não vou batizar a pessoa? Vou procurar os meios, vou lá conversar com o marido ou com a esposa. Né? Normalmente é o homem, tá, gente? Que é ignorante assim. Vou lá conversar com o marido, junto com alguns irmãos da igreja, vou tentar convencê-lo. Não convenci, batizo a irmã, ela vai ser batizada, vai tomar a Santa Ceia, porque eu não vejo, nesse caso, erro nenhum. Tá namorando? Não tem que praticar o sexo. Mora junto? Estava na ignorância? Vamos conversar. Cada caso é um caso. É cristão, tá na igreja e se juntou? Aí é pecado. Eu quero saber a sua opinião. Eu sei que é um caso muito complexo, sei que é um caso bem complicado da gente se falar, mas a gente vive isso nos dias atuais. Gostaria de saber a sua opinião. Você conhece pessoas que não são casadas e estão na igreja, estão ali congregando, não são batizadas porque não são casados, não conseguem tomar Santa Ceia? Deixa aqui embaixo. Ou é você que está passando por essa situação? Talvez seja você que esteja passando por essa situação e às vezes o pastor da igreja, da sua igreja, não está sabendo lidar com isso. Deixa aqui a sua opinião também, se você puder,
compartilhe esse vídeo. Quero que chegue em mais pessoas aí. Eu quero saber a opinião das pessoas aqui embaixo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no vídeo. Deixa o like também, para o YouTube impulsionar mais o nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.